Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre religião, religiosidade, vamos falar sobre as diversas religiões no Brasil, vamos falar sobre o cristianismo. Então eu peço a você que abra o seu livrinho aí na página 196, seu livro integrado do terceiro bimestre. Nós vamos da página 196 à página 203. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos prestar aí atenção ao que eu preciso passar para vocês. Então vamos lá. Primeiro nós vamos definir aqui a diferença de religião para religiosidade. Bem, religião é o conjunto de crenças, é o conjunto de símbolos, é o conjunto de cerimônias, é o conjunto de valores. São coisas que vão explicar a criação do mundo. Tudo isso é a religião. Então eu posso definir religião como um conjunto de crenças. Não importa qual religião seja, mas a religião é um conjunto de crenças. Já a religiosidade é a dedicação das pessoas naquilo em que elas acreditam. Então eu posso dizer que uma pessoa é muito religiosa à medida que ela se dedica naquilo que ela acredita. Religião é o conjunto de crenças e religiosidade é a dedicação e o quanto as pessoas vão refletir sobre as práticas, sobre os seus princípios religiosos dentro daquilo em que elas acreditam, ok? Definido o que é religião, nós vamos entender como se forma a religião como a identidade de um povo. Cada povo possui a sua característica e suas características também vão se basear em suas religiões, nas crenças, nos costumes e na cultura daquele povo. Por exemplo, as pessoas que moram lá no Oriente Médio podem ter como religião o islamismo e, de acordo com a sua religião, eles vão se vestir de uma forma, eles vão se portar de uma forma, praticar alguns atos que talvez vão contra aquilo que a religião predominante do meu país acredita. Então, a religião ela ajuda a formar a identidade de um povo. Por exemplo, na África, nós sabemos que as pessoas podem cultuar outros deuses, os deuses que acreditam, tem outras práticas de culto, a sua sociedade vai caminhar de uma outra forma, também de acordo com aquilo que eles acreditam. O Brasil é um país que possui uma diversidade religiosa muito grande. Mas por que o Brasil possui uma diversidade religiosa? Por que ele possui, né? Diversidade é variedade. Por que ele tem uma grande variedade de religião, né? Por quê? Porque desde lá do descobrimento, nós sabemos que o Brasil abriu, né, espaço para muitas colônias estarem aqui, para muitos povos entrarem aqui. Bem, sabemos que lá no descobrimento existiam os povos indígenas e até mesmo entre os povos indígenas havia uma diversidade, porque nem todas as tribos cultuavam os mesmos deuses. Então, até mesmo entre os indígenas havia uma diversidade. Então, eles variavam até no seu modo de cultuar, eles variavam nos deuses em que acreditavam. Daí, o Brasil é descoberto pelos portugueses. Chegam os portugueses e entram em conflito com os povos indígenas que aqui estavam. Os povos indígenas já tinham a sua variedade, de deuses. E aí chegam os povos portugueses, os europeus, e aí eles chegam com a religião católica, acreditando lá em Jesus Cristo, seguindo uma linha do cristianismo, porque sabemos que o catolicismo ele vai fundar, o cristianismo. É ele que começa com a vertente cristã. E aí chega o povo europeu e entra em conflito com os povos indígenas. E aí nós sabemos que houve toda aquela questão de quererem catequizar os indígenas. Os povos europeus queriam
colocar a sua língua predominante, a sua religião predominante no Brasil, né? Catequizaram os indígenas e através dos padres jesuítas eles fizeram isso. Então aí já houve um conflito. Logo depois, nós sabemos também que os portugueses começaram a trazer os povos africanos para o Brasil, né? Para trabalharem como escravos. Então nós já recebemos outro tipo de cultura e outro tipo de influência religiosa. E a partir daí, muitos povos foram chegando no Brasil, cada um com os seus costumes, cada um com as suas culturas, cada um com as suas crenças. Isso fez com que a diversidade religiosa no Brasil crescesse. Então, nós sabemos que o Brasil, hoje, tem uma grande vertente religiosa, ok? Mas, ainda assim, ainda o Brasil tendo uma grande vertente religiosa, o cristianismo é a religião que mais tem seguidores no Brasil. Mas não significa que mesmo o cristianismo tendo uma grande quantidade de seguidores no Brasil e no mundo, não significa que as pessoas acreditam e façam as mesmas regras. Não. Por quê? Porque o cristianismo, ele vai se dividir. Ele tem a Igreja Católica, ele tem a Igreja Ortodoxa, ele tem a Igreja Protestante, todas elas dentro do cristianismo. Mas cada uma dessas vertentes vão ter a sua forma de cultuar, vão ter as suas regras, vão ter os seus princípios, os seus dogmas. Então, nós podemos classificar que mesmo o cristianismo sendo avançado em números, ele vai se dividir em subgrupos, ok? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero passar? Então, o Brasil ele se torna o país das religiões. Por quê? Porque, como eu disse antes, desde o descobrimento, ele vai possuir uma diversidade religiosa por conta das migrações. Todas essas questões sobre a diversidade religiosa, vocês vão encontrar nos textos das páginas 196 até a página 201. Então, é importante que você faça a leitura, embora eu já venha vindo trazer o lado conceitual. E aí, na página 202 e na página 203, nós vamos fazer as atividades. Então, preste atenção nos tópicos que eu irei explicar. Bem, página 202, no número 1, nós temos um gráfico dividido em proporções das religiões. Daí nós temos os povos católicos, evangélicos, espíritas. Nos espíritas separamos Umbanda e Candomblé e outros ou que não tem. Bem, número 1. No Brasil, qual a religião com a maior quantidade de seguidores? Vocês vão observar o gráfico e escrever. Número 2. Qual é a segunda maior? Segunda maior o quê? Segunda maior religião. Número 3. É uma pergunta. A colonização do Brasil tem alguma relação com esses dados? O fato do Brasil ter sido colonizado pelos portugueses tem alguma relação com os dados inseridos aqui nesse gráfico de proporções das religiões? Se sim, você precisa justificar. Se não, você também vai me justificar, ok? Número 4. Qual é a religião brasileira com menos seguidores? Também de acordo com o gráfico. De acordo com o seu conhecimento sobre a formação cultural do Brasil, por que você acha que ela tem menos seguidores? E aí é pessoal, tá bom? A primeira parte é de acordo com o gráfico. A segunda parte você vai dizer, de acordo com o que você sabe sobre a formação do Brasil, por que essa religião tem menos seguidores. No número 5, nós temos um outro gráfico falando sobre as religiões no mundo todo. Então, número 5. No mundo, qual religião tem a maior quantidade de seguidores? No mundo, qual é a religião que vai ter a maior quantidade de seguidores? Número 6. Qual é a segunda maior? Também observando o gráfico de religião no mundo. E no número 7. Nos dois gráficos, no gráfico de proporções de religiões e no gráfico de religião do mundo, você vai observar. Então, nos dois gráficos, há uma fração da população que não possui religião. Ou seja, uma parte da população não tem religião alguma. Você acredita que é possível viver sem religião?
Se você acredita, por quê? Se você não acredita, também por quê? É importante que você me justifique. Pessoal, o mais importante de termos em mente sobre as questões religiosas, que hoje são parte dos conflitos do mundo, é que nós precisamos ter a questão do respeito. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso. E eu também não sou obrigada a pensar como você pensa. Mas nós precisamos sim praticar o respeito, ok? Então façam com atenção a aula. Dúvidas, me chame no WhatsApp. Mil beijos, tô morrendo de saudade de vocês. Vai passar, galera!